Olá pessoal, nesse momento vim falar para vocês um pouco sobre os 4 níveis de aprendizado segundo a programação neurolinguística. Isso vem lá dos estudos do Vygotsky, que iniciou com ele, onde ele fala das 3 fases, né, do desenvolvimento potencial, que é aquele onde a criança tem potencial para aprender, onde ela se aproxima da aprendizagem, e aí a PNL desenvolveu essa sequência de aprendizado, né? Que são os seguintes: a incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e a competência inconsciente. O que significa cada uma delas? Aqui a pessoa não sabe e não sabe que precisa saber. É uma incompetência, ela não sabe fazer, e ela é inconsciente, ela também não sabe que tem que saber. É a incompetência consciente. Eu não sei fazer, mas eu tenho consciência que eu posso aprender, que eu preciso aprender. Aqui eu aprendi, e só que eu preciso pensar para fazer, competência consciente. E aqui na competência inconsciente eu faço e nem percebo que estou fazendo. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Gosto do exemplo do caminhar das crianças pequenas, dos bebezinhos. Por exemplo, quando ele é bebê, nasceu, tá lá quietinho no cantinho dele, tranquilo, chora, mama e só, né? Ele não percebe que ele precisa andar, por exemplo. Ele fica na incompetência inconsciente. Chega um dado momento da vida, ali por volta do 12 meses, 1 ano, ele tem uma incompetência e começa a se tornar... ele começa a ter consciência de que ele precisa ficar de pé. Então ele começa a fazer força, a se pendurar nas coisas para conseguir caminhar. Então ele tá incompetente, ainda não anda, mas possui consciência de que precisa aprender. Na sequência, ele aprende. Finalmente ele dá os primeiros passos. Mas ele precisa pensar e ainda anda como um pinguim, né? É muito engraçado de ver as crianças andando nessa fase. É uma competência consciente, ele precisa pensar. E na sequência vira uma competência inconsciente. Ninguém precisa ficar pensando para andar, quando viu já andou, né? E isso se torna um hábito na vida da pessoa. Por que eu trouxe essa reflexão aqui para nós, como professores, e o que isso tem a ver com o coaching, com a programação neurolinguística, que é a programação do nosso cérebro? Primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: o nosso aluno, principalmente quando ele chega, ele tem várias incompetências inconscientes. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Se vocês forem entrevistar os alunos que chegaram agora, no início do ano, eles não sabem o que eles vão aprender. Eles não fazem ideia. Não digo todos, mas 90%. Tô chutando uma média aí. Eles não sabem para que serve o que eles vão aprender. Eles não sabem qual o benefício disso na vida das pessoas. Eles não sabem para que aquilo vai ajudar a humanidade de alguma forma. E aí, queridos colegas, surge aqui o significado que a gente pode dar para as nossas aulas. Fico pensando, vocês que são aí professores de uma área tão importante, em especial nessa fase que a gente está vivendo, né? Mais ainda, são esquecidos como profissionais da linha de frente, mas são linha de frente sim, precisam ser vistos como linha de frente, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo, né? Essas aulas remotas que a gente chama... Enfim, ninguém estaria trabalhando nesse momento. Então, vocês precisam mostrar isso para os alunos antes de trazer o aprendizado. Porque aí, um aprendizado com significado é um aprendizado que vai ficar para a vida. Então, antes de eu mostrar o conteúdo para o meu aluno, eu tenho que dizer: eu vou trazer isso, mas eu vou falar... Eu preciso mostrar para que isso serve. Eu não sei se vocês recordam, lá no início da aula eu falei para vocês. Eu vou trazer para vocês... lá no primeiro vídeo, algumas reflexões do que eu já fiz como coach dentro de sala de aula. Vocês já ficaram com aquilo? Nossa, eu quero saber coisas diferentes para fazer dentro de sala de aula. A gente mostra a importância para vocês primeiro. Quando a gente coloca uma pergunta no início da aula, vejam, são só exemplos de instigar o cérebro do aluno, que no caso agora são vocês, a pensar de uma forma
que faça com que ele entenda a importância do que ele vai ouvir. Vocês podem criar outras, né? Eu só tô dando exemplos do que eu já utilizei, certo? Para tirar lá, de repente você nem sabia que tinha outro jeito de dar aula, nem sabia que tinha outras possibilidades e tava fazendo do seu jeitinho. E não é errado fazer do seu jeito, mas existem outras formas. Então a gente traz aqui por uma incompetência, porque você não tinha essa competência, não conhecia, talvez, né? Consciente, consciente, eu não sei, agora eu tô aqui ouvindo essa aula para aprender. De repente agora tá tornando uma competência consciente, ou eu sei, você vai ter que pensar para fazer uma aula um pouco diferente. E aí, de repente, você começa a treinar e isso vira uma competência consciente dentro da sua sala de aula. E isso você precisa fazer com o seu aluno também. Trazer para ele o significado, para depois trazer o conteúdo, porque isso vai fazer com que ele movimente o cérebro dele de uma maneira a estar 100% presente. Quando alguém tá ali 100% presente, uau, olho aberto, prestando atenção naquilo que você tá falando, é lógico que a chance de aprendizado é infinitamente maior. Quando você traz envolvimento, faz a pessoa fazer junto com você, faz a pessoa ter ação sobre aquilo que está sendo trabalhado, desde que tenha significado e que você tenha trazido isso, tenha feito essa etapa antes, vai fazer com que o teu aluno fique engajado, queira aprender, queira estar conectado com aquilo que você está falando. Então lembre, traga o engajamento antes, para que o seu aluno consiga captar aquilo e levar aquela mensagem para a vida, certo? Um abraço e até o próximo!